A gente tem aqui como base algumas definições, né, do que é uma religião. O livro de Urântia traz uma separação, uma explicação mais detalhada do que é. Você poderia trazer aqui, fazer aqui uma leitura da sua compreensão a respeito do que é a religião evolucionária, que o livro explica, e a religião da revelação, como a gente tem sempre usa essa palavra, né? O que é uma revelação? Sim. Trazer o livro como uma revelação. O que é essa religião evolucionária e uma religião da revelação? Veja, se a gente perceber, você que está nos assistindo nesse momento, a gente está trazendo um novo conceito. Eu acredito que a maioria das pessoas nesse momento não sabe o que é diferenciar o que é uma religião evolucionária de uma religião revelada. Isso é um conceito novo, né? Trazido pelo próprio livro de Urântia. E o que seria isso? A religião evolucionária é aquela religião que progride a partir da evolução moral do ser humano, em contato com os seus espíritos ajudantes da mente ali, que são espíritos que a gente já falou várias vezes em vários programas aqui, né? O principal deles, que é a sabedoria e a adoração, que são os principais responsáveis para fomentar esse crescimento religioso na civilização humana, né? Então, a gente tira esse conceito, religião evolucionária. Tudo que evolui está passando por um processo de crescimento. Na história humana é a mesma coisa. Apesar de não ser uma coisa material, materialmente falando factível, como a gente também progride tecnologicamente, cientificamente, a gente também progride moralmente, espiritualmente e na religião, que está ligada à parte espiritual do ser humano, né? Então, o que se caracteriza essa religião evolucionária? Ela progride à medida que o ser humano vai adquirindo conhecimentos tanto científicos, quanto filosóficos e religiosos pessoais. O livro de Urântia menciona em diversos pontos que muita parte dessa religião, dessas religiões evolucionárias que a gente tem hoje, com o limite já pré-estabelecido, a própria revelação do livro diz que não vai nascer mais religiões novas, né? O que já tem aqui já é o limite, né? Pode vir outras doutrinas, outros dogmas, mas religiões mesmo estabelecidas, a gente chegou no nosso máximo, segundo as revelações do livro de Urântia. Então, ele mesmo menciona que existem casos de religiões que nasceram a partir de um contato do espírito residente do ser humano, feito de forma equivocada. Lembra que a gente, em outros programas, falamos sobre o estado do pensamento também, que é o espírito que reside na mente humana, o nosso eu superior. Ele, por ser uma entidade puramente espiritual, da mais alta classificação espiritual, ele tem um esforço enorme de trazer para a mente humana um conceito espiritual, uma percepção espiritual. Compreende isso? E nessa tentativa dele de alcançar a mente material humana, muitas vezes essa mente humana, por mais que seja muito receptiva, ela não tem a capacidade de compreender aquela natureza espiritual. Então ela recebe aquela informação de forma deturpada, distorcida, que gerou muito desses ismos que a gente tem hoje aí, né? Dessas religiões evolucionárias, que fazem parte e que têm o seu papel para o crescimento humano. Mas, como eu falei agora há pouco, é evolucionário, está sujeito ao erro, está sujeito à compreensão humana da realidade, está sujeito à adaptação do ser humano ao seu interior, porque muitas das religiões têm seus líderes, né? Tem os seus cabeças ali, que querendo ou não, tem a sua parte humana falando. Compreende isso? Então, tudo isso caracteriza a religião evolucionária. Já a religião revelada, que muita gente não conhece, é a religião trazida para o mundo em tempos de necessidade. Em outras palavras, as revelações de época, que a gente já mencionou aqui em outros programas também, elas são essas religiões reveladas. Só para a gente refrescar a memória aqui e relembrar. Qual é a primeira? O príncipe planetário, né? Começou com Caligasta ali, quando estabeleceu a escola em Dalamate, aqui no nosso planeta, que começou ali a fomentar a expansão da agricultura, do saneamento, as coisas básicas do ser humano, né? Depois veio Adão e Eva, que é o casal responsável pela elevação da raça planetária, na raça humana, e é uma revelação, é uma religião revelada, porque eles trouxeram também, com a missão deles, um conceito.
de Deus. A partir deles, a terceira religião revelada, está Melquisedeque de Salém, que veio num momento oportuno e no momento em que a humanidade passava por uma necessidade de a luz da verdade não se apagar. Um momento em que a humanidade precisava manter a luz da verdade acesa. Estava entrando em trevas, né? Lembra que a gente já teve falando em programas sobre a rebelião de Lúcifer, né? Sim. E ele foi necessário para isso, uma religião revelada. Ele trouxe um conceito mais ampliado de Deus na época, né? El Elyon foi um deles. E a quarta religião revelada foi Jesus, de Nazaré, que nós tivemos o privilégio. E a quinta religião revelada, o livro de Urântia. Então, veja, o próprio livro traz alguns conceitos do que é a religião revelada e a religião evolucionária. A evolucionária a gente já tem conhecimento. A gente observa aí, a gente se identifica com a maioria delas ou não. Muita gente está espalhada aí porque tem muito a ver com o ser humano. Já a religião revelada não depende da gente. Ela depende de um apronto espiritual, vamos dizer assim, né? Depende de uma ordem, de um determinado momento em que a espiritualidade que governa a nossa existência entende a necessidade de acrescer um pouco a verdade daquela civilização específica e trazer essa religião revelada. Eu vou compartilhar alguns textos que embasam isso aqui. Certo. O livro diz o seguinte: a religião é integralmente um processo da evolução, antes da chegada do príncipe planetário. Subsequentemente, a religião progride por meio da revelação gradativa, bem como pelo crescimento evolucionário. Cada dispensação, cada época mortal, recebe uma apresentação ampliada da verdade espiritual e da ética religiosa. A evolução da capacidade religiosa de receptividade entre os habitantes de um mundo determina em grande parte o grau do seu avanço espiritual e o alcance da revelação religiosa. O que a gente conclui aí? Que o ser humano ele evolui por conta própria, certo? A partir da administração dos espíritos ajudantes da mente, a partir de um determinado momento do auxílio e do guiamento do espírito residente, que é o monitor residente do ser humano, e todas as agências espirituais que trabalham pela evolução do ser humano. Então, quando existe necessidade, quando o pai conhece a hora de dar algo para o filho, claro. Vamos enxergar dessa forma, né? Quando a humanidade precisa de uma parte acrescida de conhecimento, que já não depende tanto dela, é dada uma religião revelada. Que eu mencionei agora há pouco, que a gente já teve até agora, né? E segue. A tendência da raça humana para a paz não é um dom natural. Ela deriva dos ensinamentos da religião revelada. A paz que nós vamos progressivamente conquistando, ela depende da religião revelada. Nós temos o livro de Urântia aqui, para você degustar e conseguir tirar muita conclusão disso que eu estou falando, a partir das páginas dele. Mas não precisamos ir tão no livro. Vamos pensar em Jesus. Qual o título, um dos títulos mais bonitos de Jesus? O Príncipe da Paz. Por quê? Porque Jesus foi uma religião revelada. Então, como o texto diz aqui, a tendência para a paz na raça humana não é natural. Ela depende da religião revelada. Quando essas religiões são trazidas para o mundo, tem um propósito. E continua. Da experiência acumulada pelas raças progressivas, porém, mais especificamente dos ensinamentos de Jesus, o Príncipe da Paz, que eu acabei de falar agora. Compreende isso? Porque ele viveu essa religião revelada. Ele foi. Ele, inclusive, apesar de naquele momento, naquela época, tentar se adaptar para trazer um exemplo para as pessoas das religiões que existiam naquele momento, ele viveu a religião própria. Ele foi a religião de verdade. Compreende? E tem mais alguns textos que são bem interessantes de falar sobre isso. Como herança sagrada de ascendência animal, a religião evolucionária deve continuar a ser sempre enobrecida pela censura constante da religião revelada e deve ser sempre refinada no crisol abrasador da ciência genuína. O que seria esse crisol abrasador? É um recipiente que é testado, onde é comprovado algo de verdade, né? Então, o que esse texto aqui em específico quis dizer aqui? Que o humano ele vai evoluir religiosamente, espiritualmente, porque a religião nada mais é que uma tentativa de alcançar o além, espiritualmente falando, né? Na alma humana ali que está
em progressão, que está em ascensão e em evolução. Mas ela deve ter sempre a censura da religião revelada, porque existe o fator humano. Quando existe o fator humano, existe a possibilidade de falha. E dependendo do caminho que estiver seguindo, tende a um destino bom ou a um destino ruim. Compreende isso? Então, no momento certo, num determinado período, é trazido a religião revelada para trazer a censura e o útil ao agradável, né? Trazer um pouco mais de expansão espiritual e cósmica também para aquela raça, para aquela civilização. E ele completa, sempre refinada no crisol abrasador da ciência genuína. Ciência genuína. O que é isso? Fatos. A gente nunca pode estar, sendo religiosamente falando, né? Seguindo uma religião, por mais que ela seja revelada, trazendo aquele conhecimento para você, trazendo aquela experiência, sem a ciência. A ciência ela é importante porque ela lida com fatos. Então, tudo progressivamente na história da evolução humana vai conquistando esses fatos. Tudo vai virando ciência, né? Inclusive, no futuro vai acontecer muito isso. Os fenômenos espirituais, paranormais, vão poder ser comprovados cientificamente por técnicas que vão acontecer ainda. Estamos caminhando na evolução. Compreende? E continua aqui, no último texto. A diferença característica entre a religião que evoluiu e a religião revelada é uma qualidade nova de sabedoria divina, que é acrescentada à sabedoria humana puramente experiencial. Ou seja, o pai vê como o filho está caminhando, o filho está esforçado, está conseguindo chegar a um determinado conhecimento por conta própria, caminhando com as próprias pernas, e nesse momento o pai diz, a partir desse momento, eu posso acrescentar um pouco mais para ele continuar a caminhada um pouco mais leve. Veja, não está facilitando o caminho, ele está trazendo o necessário para continuar aquele caminho. Um grau a mais. Um grau a mais, porque o pai conhece o momento exato. Vamos ver isso a nível global, não individual. A nível global, o governo espiritual ele sabe o momento que tem que ser trazido. Para a humanidade. Isso, para a humanidade. E ele completa. No entanto, é a experiência dentro das religiões humanas que desenvolve a capacidade para a recepção das dádivas subsequentes, de maior sabedoria divina e discernimento cósmico. Em suma e resumo, é o ser humano que vai ditar o que está merecendo. É simplesmente isso. A diferença entre a religião evolucionária e a religião revelada.